Você sabe usar o passado perfeito? A gente ouve muito falar sobre o presente perfeito. Mas e o passado perfeito? Você sabe como usar esse tempo verbal? O primeiro detalhe sobre o passado perfeito é que a gente utiliza o verbo auxiliar had. Diferentemente do presente perfeito, onde a gente utiliza have e has, ou seja, temos duas opções, no caso do passado perfeito, a gente vai ter apenas uma opção, que vai ser o verbo auxiliar had. Uma forma de usar o passado perfeito é quando a gente combina o tempo verbal simple past, ou seja, passado simples, e past perfect. Para que a gente faria isso? Basicamente, a ideia aqui é situar quando dois fatos do passado ocorrem, ou seja, a gente quer saber quando veio o primeiro evento e quando veio o segundo evento. I hope to leave by 9. Damn it! I overslept and I missed the bus. Por que foram retratados esses dois eventos? Justamente porque é aí que entra em cena o past perfect. A gente pode utilizar duas frases para poder situar quando dois eventos aconteceram, sendo que a gente utiliza o past perfect para relatar o evento mais antigo. Como assim o evento mais antigo? O evento mais antigo relacionado ao dia de hoje que você está vendo no vídeo. Qual dos dois eventos foi mais antigo? O evento que eu liguei para informar que sairia às 9? O evento que eu liguei para informar que eu não conseguia sair às 9 e perdi o ônibus? É óbvio que vai ser o primeiro evento, onde eu liguei avisando que sairia às 9. Então, para esse evento, a gente vai utilizar o past perfect. Já para o próximo evento, vamos utilizar o simple past. São dois eventos que estão no passado, sendo que um evento ocorre primeiro e em seguida o outro. Tá bom, depois dessa explicação um tanto extensiva, eu reconheço que foi até um pouco longa demais, vamos ver então como construir frases com o past perfect e o simple past. Vamos dar um exemplo. I had called, but I missed the bus. Perceba que a primeira frase é construída de past perfect, porque eu tenho um had e tenho o past participle called, combinado. Já na segunda frase, eu tenho o verbo miss no passado. Repetindo, I had called, but I missed the bus. Você percebeu o que eu fiz? Simplesmente relatei o que aconteceu. Então, essa é a ideia basicamente quando a gente combina ambos os tempos verbais, simple past e past perfect. Um detalhe interessante é que a gente pode até inverter a ordem das frases. Como assim? Não significa que a gente sempre vai ter past perfect e depois vai ter o simple past. A ideia aqui é sempre o quê? Ligar os eventos aos seus respectivos tempos verbais. Se a gente consegue conectar dois eventos, cada um ao seu respectivo tempo verbal, não altera em nada se a gente mudar a ordem das frases, porque a gente tem sempre que linkar ambos os eventos aos tempos verbais corretos. Contanto que isso seja feito, não tem problema a gente alterar a ordem das frases, justamente porque a gente sabe associar esse detalhe. Bom, agora vamos dar uma olhada numa abordagem um pouquinho mais complexa. Não é muito difícil, é até um tanto fácil, mas vai mudar um pouco a visão, o jeito que a gente vai olhar sobre os eventos. Nesse primeiro caso, o que eu fiz foi relatar a respeito do que aconteceu. Uma primeira ligação e depois eu perdi um ônibus. Agora, a gente vai utilizar esses dois tempos verbais para poder empregar a chamada reported speech. Como assim? O que a gente vai fazer agora é mencionar qual era o meu propósito à época na primeira ligação. Eu tinha a intenção de sair às 9. Na língua inglesa, quando a gente quer falar sobre uma intenção que a gente tem no futuro, nem que seja no futuro muito breve, a gente pode utilizar o verbo hope, to hope. Tanto é que eu utilizei o verbo hope na primeira frase, na primeira ligação. Veja novamente. I hope to leave by 9. O que eu vou fazer agora é relatar a minha intenção e depois eu vou relatar o que foi que aconteceu de fato. Perceba. I had hoped to leave by 9, but I missed the bus. Perceberam o que eu fiz? Quando eu utilizei o past perfect na primeira frase, qual foi a minha intenção? Foi simplesmente mencionar qual era o meu propósito, qual era a minha pretensão à época.
Tanto é que eu relatei o que eu mesmo disse. Porém, eu utilizei o had e o past participle hoped. Coincidentemente, quando a gente está tratando de verbos regulares, como é o caso do verbo to hope, quando a gente tem o past participle de hope e a gente tem a forma no passado de hope, vamos perceber que é a mesma. Daniel, você pode dar outro exemplo? Porque eu não entendi muito bem como isso funciona. Tudo bem. Vamos pensar o seguinte. Maria é uma garota que está na universidade. Maria faz veterinária. Porém, antes desse período da Maria estar na universidade, a intenção dela, o objetivo dela de vida, digamos, era ser advogada. Então, no segundo grau, a Maria sempre quis ser advogada. A intenção, o objetivo de vida dela era ser advogada. Então, ela gostaria de ir para a escola de advocacia. Porém, no atual momento, Maria ela está estudando veterinária. Então, a gente pode ter dois eventos aqui. O primeiro evento, quando Maria estava no segundo grau, e ela sempre teve aquele interesse, ela alimentava aquela vontade de ser advogada. E em seguida a gente tem um outro evento no passado que é o fato dela estar estudando veterinária. Porque hoje Maria já é formada, Maria é uma veterinária. Então, para a gente poder expressar o desejo de Maria à época que ela estava no segundo grau, já que temos dois eventos, não se esqueçam. O primeiro quando ela estava no segundo grau na escola e ela tinha aquele desejo, e o outro evento que ela estava estudando medicina veterinária. Então, para poder expressar o desejo de Maria, na primeira fase, a gente pode falar Maria had expected. Maria had hoped. Maria had intended. Esses três verbos, eles têm algo em comum, porque eles estão relacionados a um desejo, a um propósito que a gente tem relacionado ao futuro, nem que seja no futuro muito breve. No futuro, que a gente quer dizer, é no futuro para ela, relacionado ao referencial dela, enquanto ela estava no segundo grau. Outra forma de utilizar o past perfect é quando a gente está tratando de eventos hipotéticos, ou seja, dada uma possibilidade irreal, o que você faria diante disso? If I had $1 million, I would live in New York. If I had talked to her, you wouldn't be here tonight.